Êxodo capítulo 1. E estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas, porque José estava no Egito. Morreu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de prudência para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas. E edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com dureza faziam servir os filhos de Israel, e faziam-lhes amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas, se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isso? Que as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vivazes e já deram à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou para ele um cesto de juncos, e o betumou com betume e piche. E pondo nele o menino, colocou-o nos juncos à margem do rio. Sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Desceu a filha de Faraó a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem. Ela viu o cesto no meio dos juncos, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu o menino, e eis que o menino chorava. E ela se compadeceu dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então sua irmã disse à filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. Foi-se a moça, chamou a mãe do menino, e a filha de Faraó disse-lhe: Leva este menino, cria-o, eu te pagarei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e viu as suas cargas penosas. Viu também que um egípcio feria um hebreu, um de seus irmãos. Olhou a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam. Disse ao que fazia a injustiça: Por que feres o teu próximo? O homem respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Moisés temeu e disse:
Certamente isto foi descoberto. Quando Faraó soube deste caso, procurou matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó, habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram pastores e as expulsaram. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Voltando elas a Reuel, seu pai, este disse: Por que voltastes hoje tão cedo? Responderam: Um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e ainda tirou água e deu de beber ao rebanho. E ele disse às filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o, para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, o qual deu a Moisés sua filha Zípora. Ela deu à luz um filho, a quem Moisés chamou Gerson, pois disse: Peregrino fui em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam por causa da servidão e clamaram. Seu clamor subiu a Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Capítulo 3. E Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois,
deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por mão forte. Mas eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. E depois disso vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestes, e as poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis o Egito. Capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? Ele disse: Uma vara. E disse: Lança-a na terra. E lançou-a na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no teu seio. Ele meteu a mão no seio, e tirando-a, eis que sua mão estava leprosa como a neve. E disse: Torna a meter a tua mão no teu seio. Tornou a meter sua mão no seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem atenderem à voz do primeiro sinal, crerão à voz do último sinal. E se ainda não crerem a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás em terra seca, e as águas se tornarão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia aquele a quem hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele sairá ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão com a qual farás os sinais. Então partiu Moisés e voltou a Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Deixa-me ir, rogo-te, e voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta ao Egito, porque já morreram todos os homens que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e fê-los montar sobre um jumento, e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o coração dele, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te digo: Deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e procurou matá-lo. Então tomou Ziporá uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho e lançou-o aos pés de Moisés, e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão.
Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijou-o. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que lhe enviara, e todos os sinais que lhe mandara fazer. Então foi Moisés com Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E ouvindo que o Senhor visitara os filhos de Israel, e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos, pois, ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para que não venha sobre nós com pestilência ou espada. Então o rei do Egito lhes disse: Moisés e Arão, por que desviais o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas cargas. E Faraó ordenou naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não dareis palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão e colham para si palha. E a soma dos tijolos que faziam antes lhes imporeis. Nada diminuireis deles, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: não vos dou palha, ide vós mesmos, tomai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: por que não acabastes nem ontem nem hoje vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Pelo que foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que procedes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o pecado é de teu povo. Mas ele disse: estais ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Pois agora ide trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a cota dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel se viram em aperto, quando se lhes nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa diária de cada dia. E encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à frente deles, quando saíam de Faraó, e disseram-lhes: olhe o Senhor para vós e julgue, pois fizestes cheirar mal o nosso odor diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque, desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele tem feito mal a este povo, e tu de maneira nenhuma livraste o teu povo. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão forte os deixará ir, e por mão forte os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. E lembrei-me da minha aliança.
Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, apesar de eu ser incircunciso de lábios? Então falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os chefes das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel: Anoque, Palu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho da Cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. E ela teve-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Elisabe, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela teve-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela teve-lhe Finéias. Estes são os chefes dos pais dos levitas, segundo suas famílias. Este é aquele Arão e aquele Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirar do Egito os filhos de Israel. Este Moisés e este Arão são. E aconteceu que no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Então disse Moisés na presença do Senhor: Eis que sou incircunciso de lábios, como pois me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que envie os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes ordenou. Assim fizeram. E Moisés tinha 80 anos, e Arão 83 anos, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão:
Quando Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, e se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Eis que ele sairá às águas, e tu te porás à margem do rio para encontrá-lo. E tomarás em tua mão a vara que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu ferirei com a vara que tenho em minha mão as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus ribeiros e sobre as suas lagoas, e sobre todos os seus ajuntamentos de águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha ordenado. E levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, de maneira que os egípcios não podiam beber água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda isso pôs no seu coração. E todos os egípcios cavaram junto ao rio para beber água, porque não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e entrarão em tua casa, e na câmara de dormir e sobre a tua cama, e na casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com a tua vara sobre os rios, sobre os ribeiros e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e pelo teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas, e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, como havia prometido a Faraó.
E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E eles fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E houve piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Este é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo e nas tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E fez o Senhor assim, e veio grande enxame de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi destruída com estes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus abominações aos egípcios. Eis que, se sacrificarmos tais abominações aos seus olhos, não nos apedrejarão? Iremos caminho de 3 dias ao deserto e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenar. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. E disse Moisés: Eis que eu saio de ti, e orarei ao Senhor, e amanhã estes enxames se apartarão de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais nos engane, não deixando ir o povo a sacrificar ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Que apartaram-se os enxames de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Capítulo 9. Então disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre as vacas e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado de Israel e o gado do Egito, e nada morrerá de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo prazo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez aquilo no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou, e eis que do gado de Israel não morrera sequer um. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhará para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que brotarão em úlceras nos homens e nos animais. Eles tomaram a cinza do forno, puseram-se diante de Faraó.
Moisés a espalhou para o céu, e houve tumores que brotavam em úlceras nos homens e nos animais. Os magos não podiam estar diante de Moisés por causa dos tumores, porque houve tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem seja como eu em toda a terra. Porque se eu houvesse estendido a minha mão e te ferido a ti e ao teu povo com pestilência, então já teria sido cortado da terra, mas te deixei subsistir com este fim, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva gravíssima, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que se achar no campo e não se recolher à casa, virá sobre eles a saraiva e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não considerou a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e cairá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a erva do campo. Moisés estendeu a vara para o céu. O Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia saraiva e fogo misturado com a saraiva, tão terrível, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que se tornou nação. A saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo o que estava no campo, desde homens até animais. Feriu também toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: pequei esta vez. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a saraiva. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Moisés lhe respondeu: saindo eu da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque ainda não eram sazonados. Saiu Moisés da presença de Faraó, fora da cidade, estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessaram a chuva, a saraiva e os trovões, continuou a pecar. Endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por intermédio de Moisés. Capítulo 10. Então disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração dos seus servos, para que nas minhas presenças eu manifeste estes meus sinais, e para que contes aos ouvidos de teu filho e do filho de teu filho as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então vieram Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã eu trarei gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. E comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva.
e comerão toda a árvore que produz no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, qual nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles se acharam sobre a terra até o dia de hoje, e voltaram-se e saíram da presença de Faraó. Então disseram os servos de Faraó: até quando este nos será por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? E tornaram Moisés e Arão a ser chamados a Faraó. E ele lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quem são mesmo os que hão de ir? Então, disse Moisés: havemos de ir com nossos meninos e com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, com nossas ovelhas e com nosso gado. Havemos de celebrar festa ao Senhor. Então disse-lhes: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e aos vossos filhinhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Ide agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que vós pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos subam sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que a saraiva deixou. E estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra, todo aquele dia e toda aquela noite. E sendo de manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. E subiram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e pousaram em todo o Egito. Eram muito graves. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva. E não ficou nada de verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, rogo-te que perdoes o meu pecado somente desta vez, e que ores ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor virou fortíssimo vento ocidental, o qual levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem sequer ficou um gafanhoto em todos os termos do Egito. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. E estendeu Moisés a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Somente fiquem no Egito as vossas ovelhas e o vosso gado. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: também tu nos darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. E Faraó disse-lhe: vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E Moisés disse: disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto.